nosso vídeo de hoje é um passeio recheado de dicas por um destino que encanta visitantes dos Estados Unidos e também do Canadá. Eu tô falando das Cataratas do Niágara, um conjunto de quedas d'água espetacular que fica exatamente na fronteira desses dois países. Quer saber mais sobre Niagara Falls? Será que vale mesmo a pena conhecer? Qual lado é mais legal, o americano ou o canadense? Qual é a melhor época para visitar? Quantos dias são necessários? Em qual hotel ficar? O que fazer por lá? Nesse vídeo eu te conto tudo isso e ainda te explico direitinho como é que funciona a questão da travessia da fronteira, quais são os documentos que você precisa ter para cruzar do Canadá para os Estados Unidos e vice-versa. Então vamos bater esse papo? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Então, para começar esse nosso passeio, a primeira coisa que você precisa saber sobre as Cataratas do Niágara, ou em inglês Niagara Falls, é que essas quedas d'água separam duas cidades que levam esse mesmo nome e cada uma fica num país diferente. Então a gente tem a Niagara Falls americana, que fica do lado dos Estados Unidos, obviamente, e a Niagara Falls canadense já do lado do Canadá. Na imagem do mapa por satélite, a gente consegue entender bem como o rio Niágara e as quedas d'água dividem os dois países e também as cidades. Para ter aí uma ideia de localização e distância. Em se tratando de Canadá, Niagara Falls está no estado de Ontário, a mais ou menos 130 km de Toronto, numa viagem de aproximadamente 2 horas de carro. E falando do lado americano, a cidade fica no estado de Nova York, coladinha em Buffalo e a 660 km de Nova York, o que dá quase 7 horas de carro. A gente rodou bastante de carro pela região, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. E a percepção que a gente teve em ambos os países foi de estradas bem cuidadas, bem sinalizadas, ou seja, viagens muito tranquilas. Mas se por qualquer razão você não quiser usar carro, existem opções de trens e ônibus que saem das principais cidades canadenses e americanas e podem te levar para Niagara Falls sem grandes malabarismos. Dito isso, quantos dias são necessários para conhecer Niagara Falls? Bom, no meu ponto de vista, para o tipo de viagem que eu gosto de fazer, um dia foi o suficiente. Eu já fui para Niagara 2 vezes, uma só pro lado canadense e outra só pro lado americano, e em ambos os roteiros eu me organizei para passar um dia e foi ótimo. Isso porque as cidades em si são muito pequenininhas e não tem lá grandes atrativos, além das quedas d'água. Para quem pensa em fazer bate e volta, e essa é uma opção que é bem comum para quem está em Toronto, que é bem pertinho, eu acho que assim, se você só tem essa possibilidade, ok, vale a pena fazer o bate e volta. Mas se você consegue aí ajustar o seu roteiro e passar uma noite por lá, particularmente eu acho bem mais legal. Isso porque além de ter mais tempo para aproveitar tudo com calma, as quedas d'água ganham uma iluminação especial à noite e é um espetáculo muito bonito que eu realmente recomendo. Então sim, o bate-volta vale a pena, mas não é a melhor escolha na minha opinião. E ainda, se o seu plano for conhecer os dois lados, o lado americano e o lado canadense, eu pensaria até em destacar aí 2 dias para essa parte da viagem, um para cada Niágara. E aí é batata, sempre vem aquela pergunta de milhões. Se eu só tenho tempo para conhecer um único lado, qual que eu escolho? Qual que é mais legal? Polêmica, né? Igual aquela rixa das Cataratas do Iguaçu, qual lado é mais bonito, brasileiro ou argentino? E não tem jeito, cada um vai ter uma opinião, exatamente como acontece com Niágara. Sendo bem honesta, eu gostei de ambos, mas eu acho que o lado canadense talvez ofereça uma experiência mais completa para o viajante. O lado americano, ele é muito legal. Eles têm um parque chamado Niagara Falls State Park, que é super bonito, um lugar super agradável para passear. No outono, então, fica mais espetacular ainda, com as árvores bem coloridas, e a vista superou bastante as minhas expectativas. Eu sempre ouvi que a vista americana não era lá grande coisa, que a do Canadá era infinitas vezes melhor, e eu cheguei lá meio ali sem esperar muita coisa e me surpreendi muito positivamente. A vista é sim bem legal, principalmente quando a gente vai até a chamada Goat Island, no ponto de observação da Horseshoe Fall, que é a maior das quedas d'água das Cataratas do Niágara. Eu realmente achei muito bonito. A área de interesse turístico da cidade americana é bem pequena e basicamente você vai ter ali uma rua principal, que é a Old Fall Street, que começa no Seneca Cassino e vai até a entrada do parque.
Nessa rua e ali no entorno estão os principais hotéis, as atrações e restaurantes. Fica ali, por exemplo, o Rainforest Café, o Hard Rock Café, o Centro de Informações Turísticas, enfim. Em termos de atrações, o mais legal que eu acho que você pode fazer ali do lado americano, além do passeio no parque, é o Maze of the Mist, que é um passeio de barco que navega pelo rio Niágara e chega bem pertinho das quedas d'água. Mas realmente, assim, não é uma cidade cheia de atrativos, de muita coisa pra ver e fazer, sabe? A gente ficou hospedado no Seneca Cassino e foi bacana porque o quarto era bem espaçoso, tinha ali a vantagem do cassino no hotel. Pra quem gosta de jogatina, isso é um ponto relevante, mais um atrativo. Mas o hotel vende ali toda uma ideia de vista para as cataratas que, de verdade, não compensa tanto. Se a sua ideia for ficar num hotel com uma vista incrível mesmo, aí com certeza o lado canadense é a melhor opção. Essa é, inclusive, uma das razões pelas quais, como eu falei, eu acho que o lado canadense proporciona uma experiência mais completa. Quando a gente foi pro lado canadense, a gente ficou no Marriott on the Falls, e eu lembro até hoje de ter ficado assim em choque quando eu entrei no quarto, eu abri as cortinas e eu vi aquela vista pela primeira vez. Foi muito impactante. Então, essa é realmente uma experiência que, se você pode, eu recomendo que você tenha. Assim, como a maior parte das pessoas fica só uma noite, eu acho que acaba não ficando tão pesado no orçamento e realmente vale a pena, porque é inesquecível. A cidade canadense também me pareceu mais estruturada, com mais opções de restaurantes, hotéis e atrações. Então, assim como do lado americano, você também tem ali passeio de barco saindo do lado canadense, tem cassino, mas também tem roda gigante, tem um parque aquático indoor, tem a Skylon Tower, que é uma torre de observação que pode ser legal para quem quer ver as cataratas do alto e não vai ficar num hotel com vista, além de várias outras atrações ali com uma pegada mais meio parque temático, meio Orlando, sabe? E sim, embora a vista do lado americano tenha me surpreendido positivamente, ainda assim eu realmente acho a vista do lado canadense mais bonita. O ângulo que a gente vê da Horseshoe Fall é melhor, e como ela é a maior, eu acho que acaba sendo mais impressionante quando a gente vê as cataratas como um todo ali a partir do Canadá. E como sugestão, se você tiver do lado canadense, tiver ali um tempinho sobrando na sua agenda, se você quiser explorar um outro destino super legal e coladinho em Niagara Falls, a cidade de Niagara-on-the-Lake é uma gracinha e pode ser uma excelente pedida incluir esse passeio no seu roteiro. Eu já destaquei aqui 2 hotéis que a gente ficou, um do lado americano, outro do lado canadense, mas na descrição do vídeo eu vou deixar uma lista com, além desses hotéis, outras opções de hospedagem que podem ser interessantes para a sua viagem. Na descrição você também vai encontrar as minhas sugestões de passeios, com ingressos para atrações e atividades em Niagara Falls, tanto do lado americano quanto do lado canadense. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante para o canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixe de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Compartilha o Imagina na Viagem com essa pessoa. Então chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. Sobre a melhor época para visitar. Em ambas as vezes que eu fui a Niagara, era outono. E pra mim, pro meu gosto, essa é a época mais bacana. Isso porque é quando acontece o que eles chamam de fall colors, as cores do outono, quando a vegetação fica toda colorida, em tons de amarelo, vermelho, laranja, é realmente muito bonito de ver. Além disso, o outono, assim como a primavera, é uma época de menor movimento, o que vai ter como consequência uma cidade mais tranquila, atrações sem filas e preços mais baixos de hospedagem. Basicamente, o que eu evitaria? O verão deles, ou seja, de junho a agosto, já que é época de férias escolares e a cidade tende a ficar mais cheia, mais tumultuada, e também o auge do inverno, mais especificamente entre o final de dezembro e fevereiro, já que as temperaturas podem ser negativas, o frio ali bastante incômodo e algumas atrações, como os passeios de barco, nem funcionam. Nessa época, em dias de temperatura mais extrema, as quedas d'água podem até congelar. Eu imagino que seja bastante curioso ver esse evento de perto, mas ao mesmo tempo eu tenho pra mim que o impacto também deve ser menor.
Hoje, já tendo visto as cataratas por 2 vezes, talvez eu fosse no inverno para ter essa outra experiência, mas se fosse fazer isso só uma única vez na vida, eu certamente ia querer ver ali as águas fluindo em toda a sua potência, sabe? Sobre gastronomia, restaurantes. Niágara não é um lugar muito rico em experiências gastronômicas assim inesquecíveis. Você vai encontrar os restaurantes clássicos de rede, eu já falei do Rainforest Café, do Hard Rock do lado americano, mas também tem Applebee's, Outback, Red Lobster e até algumas churrascarias brasileiras do lado canadense. Para quem quer gastar menos, sempre rolam também as cadeias de fast food, ou seja, nada muito memorável. Mas, especificamente do lado canadense, eu tenho uma dica esperta e ela se chama Beavertail. Beavertail é uma rede canadense que está espalhada por várias cidades do país e vende um doce chamado Beavertail, que significa rabo de castor em português. Nada mais é do que uma massa frita em óleo e empanada ali em açúcar e canela. Fica mais ou menos no meio do caminho entre um pastel e uma rabanada, enfim, difícil dizer, mas é de comer rezando, então assim, anota, experimenta e depois volta para me contar. Agora, antes de terminar o vídeo, eu acho importante trazer um último tópico que é super relevante. A gente está aqui falando desde o começo que existem 2 cidades Niágara, uma que fica no Canadá e outra nos Estados Unidos. E é muito, muito importante que você tenha isso em mente, que você leve isso em consideração na hora que você estiver planejando, organizando a sua viagem. Imagina, você se organiza aí para fazer uma viagem pelos Estados Unidos, coloca Niagara Falls no seu roteiro e na hora de reservar o hotel sem perceber, você acaba reservando na Niagara Falls canadense. E você não tem o visto do Canadá. Olha o problemão que você arrumou. Você não vai conseguir chegar no seu hotel. Então, na hora de planejar a sua viagem, lembra aí que existem essas 2 cidades e que as documentações para acessar cada uma delas são diferentes. E aí, quais documentações são essas? Então, bora para a parte da burocracia. Bom, existem algumas situações possíveis, tá? E tudo que eu vou falar aqui é específico para viajantes brasileiros com passaporte brasileiro. Se você tem dupla nacionalidade, se está viajando com passaporte gringo, outras regras podem se aplicar ao seu caso. Então, digamos que a sua viagem começa nos Estados Unidos. Exemplo, você pegou um avião aqui no Brasil, desceu em Nova York, pegou um carro e foi dirigindo até a Niagara Falls americana. Nesse caso, você vai precisar só do visto de turismo americano, mas daí você decidiu ali que você também quer visitar a Niagara Falls canadense. Nesse caso, você vai precisar, além do visto americano, do visto de turismo canadense também. Uma outra situação possível é, você começa a sua viagem no Canadá. Então você saiu daqui do Brasil e, por exemplo, desceu no aeroporto de Toronto e você quer ir para Niagara Falls canadense. Nesse caso, você vai precisar do visto de turismo canadense ou da autorização eletrônica, que a gente também conhece como ETA ou simplesmente ETA. A autorização eletrônica é um documento que pode substituir o visto em alguns casos e é muito mais rápido, muito mais fácil e muito mais barato de emitir do que o visto tradicional. Para pedir essa autorização, você precisa ter tido um visto canadense válido nos últimos 10 anos ou ter um visto americano válido. E, obrigatoriamente, a sua entrada no Canadá precisa ser por via aérea. Isso explica por que naquele nosso primeiro exemplo, quando você chegou por Nova York e resolveu cruzar a fronteira terrestre em Niágara, você deveria ter o visto canadense e agora, nesse segundo exemplo, chegando por Toronto, você poderia ter o visto ou a autorização eletrônica, porque no primeiro caso, você entraria no Canadá por via terrestre e no segundo por via aérea. Eu já tenho 3 vídeos aqui no canal onde eu falo mais sobre a autorização eletrônica canadense. No primeiro eu explico com mais detalhes o que é esse documento, quem pode emitir. No segundo eu mostro o passo a passo completo para essa emissão, que é toda feita online. E o terceiro vídeo é um compilado das perguntas mais frequentes e as respostas para cada uma delas. Então, assistiu o primeiro e o segundo vídeo e ainda ficou com alguma dúvida? Assiste o terceiro, porque ela com certeza está respondida lá. Marina, mas aí nesse segundo exemplo, eu cheguei no Canadá por via aérea, eu fui para Niágara, eu quero cruzar para os Estados Unidos. Pode? Se você tiver o visto americano, pode, sem problema. Tá, mas aí depois, se eu quiser voltar para o Canadá por via terrestre, a autorização eletrônica ela só é válida para entradas por via aérea, então nesse caso eu vou precisar do visto. A boa notícia é que não. Desde que você tenha chegado no Canadá por via aérea, você pode sim ir para os Estados Unidos nessa mesma viagem, passar uns dias e depois voltar para o Canadá só com a autorização eletrônica por via terrestre.
Existe um documento emitido pelo governo canadense que fala justamente sobre isso. E mais detalhes eu contei lá no vídeo de perguntas e respostas sobre a ETA, inclusive com o link para esse documento oficial. Para a gente não se alongar muito em todos os detalhes sobre esse assunto, que já está todo explicado lá no outro vídeo, se essa é a sua situação, eu realmente recomendo que, terminando aqui, você corra lá para assistir. Então, recapitulando assim, resumidamente, para visitar Niagara Falls americana, você vai precisar do visto americano. E para visitar Niagara Falls canadense, você pode precisar do visto canadense ou da autorização eletrônica, a depender aí do seu perfil e também do desenho da sua viagem. E se ainda ficou alguma dúvida sobre isso, os outros vídeos sobre a ETA aqui no canal com certeza vão te ajudar a entender exatamente qual situação aí você se enquadra. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que ele tenha sido útil para você, para o planejamento da sua viagem. Se você quiser continuar maratonando aqui o canal do Imagina na Viagem, a gente já tem outros vídeos que também podem te ajudar nessa organização. Todos os links vão ficar na descrição bem aqui embaixo. Na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem, então um beijo e até a próxima!